Oi gente, tudo bem? Estou gravando para vocês mais uma parte do vídeo que fala sobre despertar da consciência, né? Como que a gente sabe que a gente está despertando a nossa consciência, como que a gente sabe que a gente está acordando para uma nova realidade, né, à nossa volta. Então no vídeo começou a ficar muito grande, né, muito comprido, eu tinha pouco espaço também para gravar, eu tava gravando com a câmera do celular. Então eu resolvi fazer uma segunda parte que seria assim, eu considerei como um segundo momento desse despertar. Mas na realidade isso pode acontecer simultaneamente no teu processo. Cada pessoa é de um jeito, né? Ou de repente esses pontos que estão aqui podem até vir por primeiro, né? Para que depois os outros vão acontecendo, tá? Então eu vou colocar aqui, são em torno de 4 pontos mais ou menos que eu separei para vocês. Vamos lá então. Quais são então esses outros insights, né, que a gente tem? Então o primeiro começa que você naturalmente abandonar alguns hábitos antigos, né, que você tinha antes, como por exemplo, eles não começam a não fazer, tem coisas que não começam a fazer mais sentido para você, tá? Não tem mais sentido e você começa a abandonar, né? Então tem casos de gente, por exemplo, vícios, né? Principalmente quando você começa num processo de meditação, né? Eu faço meditação, faço yoga. Então, muitos vícios que você tem, às vezes que você não conseguia antes parar, a abandonar, eles começam a ficar mais fáceis, você começa a reconhecer a origem, a causa, você começa a ter insights, né, do porquê que você aceitou aquele vício para você, e aquilo começa a não fazer mais sentido, porque você começa a se reconectar com a tua própria essência, com o teu próprio eu. Então esses vícios, eles vão começar a não fazer mais sentido para você, porque você vai começar, a partir do momento que você se conecta com o teu eu, com o teu mental superior, né, você vai começando a se preencher da presença plena, que é a presença da divindade que habita em nós, né? Às vezes muitos males que antes a gente carregava com a gente, eles começam a não fazer mais efeito, né? Em mim eu percebi, por exemplo, questão de bebida, né? Festa exagerada, né? Não que eu sou muito baladeira, não é isso, mas digamos assim, a diversão, mas mudou pra mim, sabe? Por exemplo, ficar no lugar, por exemplo, tomar bebida só por beber, por querer sentir a satisfação ali de você se embebedar, né, pra ficar mais alegre, mais solto, mas não faz mais sentido, sabe? Começou a não fazer mais sentido, tá? Quando eu estava já nas igrejas evangélicas, eu tinha parado com bebida, essas coisas, assim, eu fui fazendo isso aos poucos, fui deixando disso aos poucos, né? Mas foi de uma forma mais, assim, por conta da doutrina, né? E quando eu parei de frequentar, eu voltei, eu deixei eu naturalmente para ver o que acontecia, sabe? Então eu voltei, por exemplo, eu amo vinho, né? Porque a nossa família tem descendência italiana, então isso já vem assim, acho que já da genética um pouco também, sabe? Do gosto por aquele tipo de comida, por aquele tipo de bebida, né? E também em casa, o pai criou a gente, né? Por exemplo, tomando bebida alcoólica. A gente aprendeu isso dentro de casa mesmo, sabe? Então, assim, tem a questão genética, né? Que pode ter carregado isso, né? Dele, no caso, que já era alcoólatra e tal, né? Que tinha o vício, pode ter isso também. Mas enfim, eu gostei de uma bebida, né? E aí eu deixei pra ver naturalmente o que acontecia, sabe? E o que aconteceu foi que nesse meu processo de despertar, né, eu pude notar, não faz mais sentido ficar bebendo pra se embebedar ou para ficar mais solto, enfim, né, ou para acompanhar os amigos, etc e tal, né. Na verdade eu já tinha essa consciência muito antes, né, mas às vezes eu não tinha força de não quero, não tô afim, não, tô de boa, né. E na verdade, quando você começa a fazer esse processo de interiorização, você começa a ficar mais fácil as coisas pra você, sabe? Você dizer o não, sabe? Você não quer, né? Você quer tudo que é natural. Então, assim, pra mim hoje tomar uma bebida é pra saborear, né? É o que tá na minha essência, né? É o que deveria estar na nossa essência, né? Porque a bebida também ela é um alimento do corpo, né? Então, se você toma uma bebida só pra você se soltar, né? Então, ali você já tem uma máscara que você tá colocando, né? Pra você ser alguém que você não consegue ser quando você tá sóbrio, né? Ou ser alguém que você, às vezes, não é, né? Ter coragem de fazer coisas que você não consegue fazer sem a bebida. Normalmente é pra isso, né? Ou pra acompanhar os amigos, né? Porque é gostoso, né, a gente tomar uma bebida, né, em companhia.
Mas hoje, pra mim, né, e principalmente depois desse processo de eu começar a meditar, me conectar com a minha essência, né, eu descobri que na minha essência está, sim, eu gosto de tomar uma bebida, mas não só pela companhia ou só para me soltar, não, eu gosto de tomar porque eu gosto de saborear a bebida, né, que nem o vinho, por exemplo, que é uma bebida maravilhosa, né, dizem que faz bem pro coração, não sei, pra circulação também, enfim, né, claro que em doses, né, não viciosas, né, não exageradas. Então, assim, meio cálice de vinho, né, até uma taça de vinho ali, se eu tiver ali, comendo uma comida boa que dê para acompanhar, eu gosto de tomar, é gostoso, eu tô saboreando, né. E, por exemplo, cerveja, né, cerveja é uma... Eu gosto do gosto, né, da cerveja, da cevada, né, que tem ali, né, do composto, na verdade, né. Mas eu, por exemplo, consigo tomar cerveja zero, tranquilo, né. Então eu tomo, na verdade, para saborear. E isso depois que eu deixei eu fazer isso naturalmente, né, que eu fui voltando pro meu eu natural, né, deixando as coisas que eu gostava, não por causa da imposição de uma doutrina, ou porque, né, daí se eu tomar, eu tô aqui, daí vão falar que eu sou, né, alcoólatra, ou que eu tô não sei o que lá, né. Eu deixei isso naturalmente e o meu próprio organismo, né, conforme eu fui me reconectando, ele foi organizando e equilibrando isso hoje, tá? E na maior parte do tempo eu não sinto falta nenhuma, assim. É mesmo quando eu me reúno com umas pessoas, porque daí às vezes, né, ainda tem, o meu grupo de amigos ainda tem bastante bebida, o pessoal bebe, né, normalmente, socialmente, né, que dizem, né, socialmente, mas eu não sinto assim, quando eu não quero, e quando eu tomo é pra saborear, né, é bem equilibrado, sabe? Então, nunca fui também de exagerar na dose, né? Nem quando, na época, antes de eu frequentar lá as igrejas e tal, eu nunca fui de ficar exagerado, né? Todo mundo acho que toma um esporre na vida, né? Mas eu nunca fui, assim, exagerado, né? De vez em quando. E agora eu percebo que não faz muita falta. Então, quando bate aquela vontadezinha, assim, né? Porque o organismo da gente também, se você come alguma coisa gostosa, alguma coisa boa, ele se acostuma, né? A tua memória vai lembrar daquilo depois, né? Então, aí eu compro pra saborear mesmo, pra acompanhar ali a comida, né? E fica lá, às vezes, um litro de vinho fica lá, às vezes, né, 15 dias, um mês lá. Eu vou tomando aos pouquinhos, né? Então é uma coisa que eu percebi comigo, assim, sabe? Outras coisas, tipo alimentação, você fica mais saudável, né? Você consegue comer uma alimentação mais saudável, você começa a despertar, assim, a importância do alimento para o teu corpo, para o teu organismo, e não querer o alimento só como satisfazer o gosto, mas principalmente você começa a pensar mais na parte nutricional, sabe? Isso foi acontecendo comigo também. Isso aconteceu comigo em dois momentos. No primeiro momento por causa de saúde, porque eu tive alguns problemas, né? Com 17 anos eu tive uma úlcera nervosa, né? Uma úlcera estomacal. E o início, né, de úlcera nervosa, eu tive que já mudar ali, cortar bastante coisa já na época, né? Imagina com 17 anos, né? Então eu já comecei ali um despertar mais forçado, né? Mas aí com o tempo a gente vai esquecendo, vai voltando, velhizados, que nem tipo refrigerante demais, né, e tal. E aí agora por último, né, muita coisa eu já não fazia, tipo tomar refrigerante, comer muito fast food, sabe? Eu não fazia muito a minha cabeça, né? Eu já tinha uma alimentação mais saudável. Mas muitas coisas que eu tinha vontade de tirar, por exemplo, como margarina, que mais assim, a carne, sabe, que eu sempre tive vontade de deixar, na verdade, de comer, né? Então essas coisas vão ficando mais fáceis, sabe? Parece que o teu próprio organismo ele vai começando a rejeitar, assim. Isso aconteceu comigo, tá? Foi o que eu percebi. E algumas pessoas também ficam mais introspectivas, acho que né, elas querem ficar mais com elas mesmas, né? Então eu sou uma pessoa bem assim sociável, sou bem comunicativa, gosto de estar com as pessoas e tal, mas eu também passei por um tempo de introspecção, assim, de querer ficar mais comigo mesma, de gostar da minha própria companhia. Você aprende a gostar mais da sua companhia, sabe? Isso também em geral acontece. Acontece em momentos diferentes, talvez para cada pessoa, mas em geral é uma característica que o pessoal comenta que acontece, tá?
Uma outra coisa também é, sim, os hábitos mais saudáveis que eu comentei da bebida, né, que se começa a não fazer sentido, né, bebedeira e tal, e também os alimentos, né, muito industrializados, né, aí você começa a pensar na questão de toxinas, de química, de hormônios que vêm para o nosso organismo, e você começa a ter mais facilidade e querer, né, optar por essas questões mais saudáveis, né, produtos orgânicos, né, então você vai tendo esse despertar também. Então, assim, o que acontece, assim, no geral, que eu percebo, né, que o pessoal comenta também, né, quem tá nesse processo, é que você vai dando sentido para as coisas, né, não somente para a vida em si, no geral, e para as pequenas coisas, sabe, você vai dando, começando assim a dar sentido, vai dizer, por que eu vou ingerir esse alimento? Ele vai me nutrir? Ele vai fazer bem pro meu organismo? Ele vai me fazer, né, vai somar, né, na minha vida? Vai me dar uma saúde melhor, né? Então você começa a buscar essas alternativas mais saudáveis. Isso normalmente a gente acontece, principalmente quando você começa o processo de meditação, dessas técnicas de meditação, né? Ou yoga, que seja. Você sente que o teu corpo vai querendo ficar mais você vai voltando para a tua essência, que é ser o natural, sabe? Que é como a gente veio pro mundo, como a gente nasceu, né? E talvez se não tivesse todo esse sistema aí formatado, né, industrializado e tudo, né, talvez a gente vivesse de uma forma mais natural, né, como os nossos antepassados, né, os índios, né, que viviam de uma forma, né, bem mais natural, né, nossos ancestrais também, né, de muito tempo atrás, né. Então é isso, você vai voltando mais pro teu natural e você começa a fazer aquilo que tem sentido realmente, né? Que faz bem para você, para tua saúde, para o teu corpo, para tua mente e para tua vida no geral. A segunda coisa são algumas ideias que podem não bater mais quando de pessoas que estão à tua volta que às vezes não estão no mesmo processo. Então às vezes você começa a ter dificuldade também no teu meio social e algumas coisas começam, né, a não bater. Então conversas que antes para você fazia todo sentido, começa, às vezes você não tá mais afim daquela conversa, sabe? Então, isso começa a acontecer também. Daí algumas pessoas comentam assim que elas, às vezes, alguns dizem até que perde os amigos, né, e tal, né, que começa as pessoas falarem que você tá muito diferente, muito esquisito, muito estranho, né, que você é outra pessoa, né, mas não é o fato de perder os amigos, né, a gente convive normal, se a pessoa tá num processo às vezes de consciência mais ampla que a tua, tal, ou né, você tá mais, né, num estágio de consciência mais avançada, mais plena, né, do que aquela outra pessoa, né, você não precisa deixar de conviver, tá? A não ser que aquilo faça mal para sua vida, que seja uma coisa negativa, né? Aí realmente eu aconselho que um afastamento, né? Mas assim, se não, você precisa aprender a viver, conviver com as pessoas e entender que, né, não é porque você está despertando que a gente não é melhor que ninguém, todo mundo é igual, sempre nós somos iguais, tá? É só que a pessoa não está passando pelo mesmo processo que você, tá? Então até cuidar com essa parte aí pra você não ir se isolando de todo mundo, né? E querer ficar meio sozinhão, né? Que daí é perigoso até você entrar num processo meio depressivo, né? Porque não dá pra eliminar as pessoas da tua vida, não é assim, sabe? É aos poucos, e aos poucos você vai começar aí fazer novas amizades, se reconectar, você vai começar a mudar os seus ambientes que você vai frequentar, provavelmente, né? Que aqueles, né? Então se era pra você ir pra uma balada, ficar a noite inteira lá bebendo e tal, e curtindo e não sei o que e tal, e você, hoje, isso pra você não faz mais sentido, você prefere, por exemplo, fazer uma trilha na natureza, né? Tomar um banho de mar, praticar esportes, né? O que normalmente a gente também começa a cuidar mais da gente, né? Começa a se sentir melhor. Tudo isso aconteceu comigo, gente. Então, tô falando do meu processo aqui também, né? Minha experiência. Então aí você vai trocar simplesmente algumas diversões, alguns lazeres que você tinha antes por outros. E aí o teu grupo de amigos também vai mudar. Você vai conhecer novas pessoas, né, com novas mentalidades, né, às vezes com hábitos mais saudáveis, né. Mas não necessariamente você precisa fazer isso forçosamente, né, que seja tudo natural, sabe? Também um outro processo, gente, que acontece são as sincronicidades, né. Então você começa a perceber coisas que começam a acontecer na sua vida, digamos se encaixar, é como se elas estivessem no fluxo,
sabe? No fluxo do universo, né? Por exemplo, uma carona, por exemplo. Você tá num lugar lá e você precisa ir para outro rápido, sei lá, né, não vai conseguir, não vai dar tempo se você for andando, se você for pegar ônibus, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí, de repente, aparece alguém no teu caminho e te oferece uma carona. Ah, eu tô indo pro mesmo lugar, se você quiser ir. Isso é uma sincronicidade, gente, né? É uma necessidade que se tem e uma resolução que outra pessoa tem para você. E aí isso acontece, assim, naturalmente. Isso são sincronicidades, isso é você tá no fluxo, né? Deixa eu ver o que mais que pode ter, assim. Por exemplo, respostas que você estava buscando, né? Que nem eu, quando eu comecei com esses questionamentos, e eu ia ali, por exemplo, no início eu ainda orava, né? Praticava mais a oração, né? Do que a meditação. Depois eu fui trocando por meditação, pelo yoga também, né? Então, aí, quando eu estava assim no estado meditativo, né, que eu fazia aqueles questionamentos, às vezes não vinha na hora as respostas, né, porque você também consegue acessar isso depois, sabe, vir as respostas para você. Eu vou falar disso aqui depois. Mas na sequência, às vezes dali 1 hora, 2 horas, vinha algum vídeo na minha timeline, ou vinha algum post que alguém mandava, ou alguém fazia algum comentário pelo WhatsApp, né? Vinha, sabe, alguma coisa que respondia aquele meu questionamento no momento que eu estava em meditação, ali na minha consciência plena, me perguntando sobre aquela questão. Então isso também é sincronicidade, é estar no flow. O que mais, assim, você fica mais relaxado, você aprende a viver mais de forma mais relaxada, mais tranquila, você sente mais paz interior, fica mais sereno, sabe? Não se sente tão ansioso, enfim, você vai... Emocionalmente, a tendência é você ir se equilibrando mais. Não é de uma hora para outra, mas você consegue controlar mais a sua ansiedade, o seu estresse. Você começa a ficar mais relaxado, mais light, levar a vida de uma forma mais leve, sabe? Então isso também acontece. E o outro ponto é o estado de samadhi. Alguns falam samadhi, outros falam samadhi, tá? Tem um livro a respeito disso, que é o estado de plena consciência, onde você percebe realmente qual é a realidade, qual é a verdade à sua volta, tá? Você se conecta então com a sua verdadeira essência, né, com o seu mental superior, e aí a tua percepção, ela aumenta, sabe? A percepção sobre si mesmo, sobre os seus processos, né? E sobre o que está à sua volta, sobre os outros, né? Ou sobre as situações que estão à sua volta. Então, você também, aí é que eu estava comentando antes, que você consegue se conectar mais com essa voz interior que está dentro de você, que seria o seu mental superior, né? Então, quando você vai fazer o processo, por exemplo, meditativo, que você consegue limpar a sua mente, esvaziar a sua mente, então você vai conseguir ouvir mais essa sua voz interior. E ali vão estar as respostas que você está buscando, os questionamentos que você está buscando. E mesmo se eles não virem na hora, eles podem vir depois, como eu estava explicando ali dos meus exemplos, né, dos processos que eu tive, tá? Nós temos mentores espirituais ou amparadores espirituais, né, como eu estava comentando, né? Todos nós temos, né? Quando você chega numa fase, né, desse teu despertar, né, que você começa a obter os conhecimentos, enfim, né, isso não tem um cunho, assim, para você não vai ter mais um cunho religioso, talvez, sabe, de você buscar isso daí. Mas todos nós temos protetores. O universo, ele é amoroso, né, o universo, ele é amor pleno. E esses seres espirituais, eles sempre estão conosco aqui, ajudando no nosso projeto de vida, tá? Então a gente vai comentar mais sobre isso aqui, mas é só para vocês verem que isso é um segundo momento da tua busca. Que às vezes você acha que você está sozinho, né? Principalmente por essa questão de dos amigos que às vezes, né, fogem, né? Porque você tá né, já não tá mais na mesma vibe, digamos assim, do que a deles, né? Não tá no mesmo processo, não tá na mesma fase consciencial que eles estão, tá? E aí você começa a se sentir meio sozinho, né? Além de estar mais introspectivo, né? Querendo ficar com você, na sua própria companhia, né? Para meditar, enfim, para buscar esse conhecimento, estudar, né? Sobre esses assuntos. Então você às vezes pode se sentir sozinho, né? E conforme você for adquirindo esses conhecimentos, vocês vão ver que isso
é um fato, né, na vida das pessoas que estão aí buscando esse despertar, tá? Então você tem ajuda, sim, você tem ajuda, se você buscar, né, se você souber buscar, você tem ajuda, você tem proteção, sim, né? Esses seres, eles estão assim para nos amparar aqui, né? Com a nossa busca de evolução, com a nossa busca de melhora aqui como ser humano, tá? Nós não estamos sozinhos aqui no nosso projeto de vida. Quando a gente vem para cá, a gente já vem com um plano de vida correto, tá? É que é muito extenso para eu falar disso daqui agora. Mas para vocês saberem que isso é possível, porque a gente já vem com um plano de vida, né, pré-determinado aqui para a gente desenvolver, que a gente em conjunto com uma equipe, né, espiritual desenvolveu. Então, nós estamos aqui no nosso mundo real, né, mas nós temos outra porção de nós lá no mundo espiritual que também está olhando para nós aqui como que está desenvolvendo o nosso plano de vida, tá? E é bem louco, né? Mas agora eu não vou poder falar sobre isso aqui. Mas isso é real, gente, tá? Eu tive esse conhecimento, né, de outros canais que eu visito, de alguns livros também que eu li, que eu não vou comentar aqui agora. E eu tive também a oportunidade de ter um sonho, porque eu perguntei sobre uma situação que estava acontecendo na minha vida, tá? Com uma pessoa que estava fazendo parte da minha vida em um determinado momento. E eu perguntei quem era aquela pessoa na minha vida, porque qual a parte, o que eu tinha que desenvolver com aquela pessoa, porque eu não estava sabendo lidar com a situação. Eu sabia que eu tinha sintonizado com aquela pessoa pra gente viver algo, pra gente resolver algo aqui, mas eu não conseguia entender o porquê daquela situação, sabe? Pra mim era uma coisa quase que surreal. Mas eu sabia que aquilo fazia parte do meu projeto de vida, né? Porque eu conseguia enxergar ali algumas coisas que eu tinha que realizar com aquela pessoa. E a pessoa também não estava entendendo. Então eu, antes de dormir, eu pedi para o universo, eu fui fazer um estado, né? Fiz uma meditação e entrei num estado de plena consciência, me alinhando com o meu eu superior, com o meu mental superior. E eu pedi, eu falei, universo, pode me responder, por favor, qual deve ser meu posicionamento com essa pessoa, né? O que nós temos que viver juntos, realizar juntos que a gente não está sabendo. E essa pessoa também, ela passa por um processo de evolução, né? E aí onde eu tive um insight, eu tive um sonho lúcido, né? E também eu perguntei sobre a minha família, né? Bem legal. Porque todos esses anos, tantas coisas, tantos processos que a gente passava junto e eu não entendi algumas coisas que a gente passava. E aí eu também perguntei, só que eu perguntei em 2 momentos diferentes, só que veio no mesmo sonho, né? No mesmo sonho, no mesmo ambiente ali que eu estava, veio a resposta das 2 questões. Veio de forma bem lúcida. E eu percebi por esse sonho que esse conhecimento que eu já tinha tido, né? Na verdade eu tinha tido, né? Era verdade, porque no sonho me mostrava isso. Era o meu eu, o eu dessas pessoas, os eus espirituais, digamos assim, que estávamos numa outra dimensão, num outro plano espiritual, que seria o plano espiritual e não esse físico, né? E a gente estava ali cuidando, se conversando e falando sobre o nosso plano de vida aqui na Terra. Né? Então foi um sonho lúcido, gente, né? Não sei se vocês conhecem esse processo também, que é um outro que também faz parte dessa fase de despertamento, né? Que é um depois, assim, né? E enfim, e aí pra mim, sonho lúcido é fato, gente, sabe? Eu sempre tive isso, desde criança eu tenho sonhos lúcidos, né? E na igreja, por exemplo, né, que eu frequentava, né, a gente chamava de revelações, né, que tem algumas coisas bíblicas sobre isso, né, sobre esse assunto. E eu entendi que são sonhos lúcidos, né, depois estudando mais tal. Então, esse sonho, ele foi assim pra mim, e ficou como fato na minha vida, que esse processo que a gente tem sim ajuda espiritual. Né? E tinha a presença de uma pessoa nesse sonho, que é a minha mãe, que já faleceu, né? E já tinha falecido no momento desse sonho, e ela estava lá presente, e ela estava ali como se fosse uma amparadora.
E vários outros sonhos lúcidos também eu tenho, que eu já tive com ela presente, como se ela fosse o meu anjo, o meu amparador, sabe? Ela parece como se fosse, assim, né? Para ficar mais fácil o entendimento, né? Como se fosse um anjo amparador, que estivesse ali comigo nos processos que eu tenho que passar. Então eu já tive outros sonhos lúcidos também, mas eu não entendia quando eu tive esses sonhos, né? E eu entendia como revelações, que eram os processos que eu já tinha passado, de vivenciado na igreja evangélica que eu frequentava. Mas é praticamente a mesma coisa, tá? E eu não entendia por que ela aparecia, sempre ela, né? Eu ficava tão feliz que ela tava, né? Que eu podia ver ela como se fosse... É real, gente, é muito real, sabe? Você vivencia, você experiencia isso, sabe? É muito real. E aquilo, né, e depois desses sonhos que eu tenho, né, dos sonhos lúcidos, né, que a gente tem, pelo menos pra mim, é assim, eles são respostas ou eles são projeções, sabe? Normalmente são respostas ou projeções daquilo que eu vou passar. Não, isso aqui não é uma projeção, tipo uma revelação mesmo, sabe? De um processo que eu vou ter que passar, eu vou precisar de ajuda, de amparo espiritual, porque às vezes é um processo forte, né? Então eles vêm em forma de sonho, para me avisar, ou para me, como se fosse uma premonição, né, digamos assim, e para me orientar o que eu preciso fazer, os cuidados que eu tenho que ter. Né? E alguns deles, a minha mãe aparece como o meu anjo da guarda, digamos assim, ali junto comigo, sabe? Companheiro ali, me orientando, vai comigo, vai para lá, mas sem interferir nas minhas escolhas. Então é mais ou menos isso que seria esse processo de você ter ajuda dos mentores. No meu caso, eu estou explicando por meio dos sonhos, né? Eu não sou médium de clarividência e nem de audição. A audição já aconteceu várias vezes comigo, de eu ouvir vozes falando comigo, né? Que na época eu achava que era um anjo. Algumas vezes eu achava que era, né, por conta da minha crença cristã, eu achava que era o próprio Senhor Jesus que estava falando comigo, né? Talvez fosse, né? Jesus. Porque eu sempre estava muito conectada com ele, né? As orações que a gente fazia em nome dele, porque a gente entendia que era só em nome dele que a gente seria ouvido por Deus, que a gente não tinha merecimento, enfim, de entrar em contato direto com o nosso, com essa consciência maior, né? Chamada Deus, né? E aí todo esse entendimento meu foi mudando, né? E sim, a gente pode se reconectar direto, porque do mesmo jeito que eu me conectava em oração, em nome de Jesus Cristo, eu me conecto hoje diretamente, né? É só que é uma forma diferente, conforme a tua crença. E essa consciência maior, que nós chamamos de Deus, né? Esse Criador, ele respeita a tua fase que você tá. Então ele vai respeitar o momento que você está, conforme a tua crença, ele vai te atender do mesmo jeito. Né? É só que depois a gente vai ganhando uma consciência maior e muda o jeito de você acessar essas informações que você precisa, ou de você fazer os seus pedidos, enfim. Tá? Bom, isso seria uma outra forma. A outra são viagens astrais, né? Que essa daí eu tive uma vez só, foi muito legal. E não vai dar tempo de eu contar aqui. Mas eu já passei por esse processo também. Então são processos que vão, né, que vão vindo à tona, que você vai vendo e você vai provando desse mundo espiritual, desse plano que não é só o físico aqui, sabe? E eu também tenho assim muito forte comigo a sensibilidade e sensitividade. Eu sempre fui muito sensitiva. Quando eu não entendi esse processo, eu sofria muito com isso. Porque a pessoa sensitiva, ela sente as energias, né, à sua volta. Ela sente se a energia dela está sendo invadida, ela sente muita coisa, ela é muito sensível, né, muito sensível. E eu sempre fui assim. Bom, o leonino, né, de natureza, ele já é uma pessoa mais sensível ao que está à volta, né, para si, à volta, ele faz muita autocrítica. Então, por natureza, já era assim, né. Já sou assim, né? E aí quando eu comecei a despertar esse meu processo espiritual, já nas igrejas que eu estava antes, né? Acessar, aí isso vem mais, aflora mais ainda. E agora, nesse segundo momento de despertar meu para a espiritualidade, né? Não com cunhos religiosos, né? Isso tá mais forte ainda, sabe? Então, assim, às vezes chega alguém, uma pessoa pra mim, né? E eu já
É questão de 5 minutos, assim, né? Não é todo mundo, não é em toda a situação, mas na maioria das vezes. Se a pessoa chega pra mim, eu bato o olho na pessoa, eu já entendo qual que é a energia que tá na pessoa, eu já sinto. E eu já entendo se aquela pessoa vai tá pra me fazer, né, benéfico ou se a relação não vai ser muito benéfica, sabe, assim. E eu já sei daí como me posicionar e tal, com todo cuidado, né? Porque a pessoa não sabe, ela não tá no mesmo estado de consciência que você. Então você que tem que cuidar, lembra da responsabilidade que eu falei no outro vídeo, né? É você que tem que cuidar daí com o outro, né? Pra fazer, né? Pra se posicionar de uma forma que a pessoa não perceba, né? E, enfim, e tem também o lado bom, né? Daquelas pessoas que chegam, eu tô falando de pessoas, mas também tem situações, tá, gente? Tem situações também. E você sabe que aquela pessoa ali é uma pessoa que vai te ajudar, que vai ser sua companheira, né? Você sente assim que você pode ficar mais à vontade e confiar mais. Enfim, tem. Então, isso, por isso que eu sofria muito com isso, sabe? Porque eu me achava julgadora por conta que eu tinha essas sensações de lugares, de ambientes também. Você chega no ambiente, você sabe se o ambiente está carregado, se o ambiente está leve, sabe? Tem casos assim de eu até passar mal, de eu ter que sair, sabe? E, enfim, você fica muito mais desperto, tá bom? Gente, é isso, o vídeo tá quase terminando aqui o meu tempo de gravação, tá? Beijo pra vocês e a gente continua por aí trazendo mais informação, tá? Mas nesse primeiro momento, acho que já deu pra você entender um pouquinho mais desse processo. Até mais!